Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 4 de janeiro do ano de 2022, pelo calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 2 do mês Shevat, do ano 5782. Já estamos aí com 120 dias transcorridos deste novo ano. Baruch Hashem, que nós estamos na nossa paraxá semanal, Bo, que significa vem, venha ao faraó. Foi o que Deus disse para Moshe, mostrando claramente a Moshe que ele não estava sozinho, e que mesmo depois, de sete, melhor dizendo, pragas ocorridas, Moshe poderia estar aí se sentindo sozinho, desamparado, o faraó cada vez mais forte, aparentemente, e por aí afora vai. Então, a partir dessa oitava praga, que nós vimos aí na nossa paraxá semanal, no início, a praga dos gafanhotos, então a paraxá, ela é Bo. Então, nesse aspecto, Deus disse a Moshe, vem ao faraó, ou venha ao faraó. Essa expressão, segundo os nossos mestres, é onde realmente Deus estava dizendo a Moshe, venha ao faraó, o cerne da maldade mundial, representada pelo faraó naqueles dias, pois realmente o faraó era o poderoso, entre aspas, de todo o planeta naqueles dias. Era de fato uma ação global de autoridade, domínio do faraó. Todos temiam ao faraó. Então, Deus estava dizendo a Moshe, Bo, venha ao faraó, ou seja, na sua base, no seu palácio, no seu centro da sua maldade. Venha, sem medo, eu estou com você, eu estou contigo. E dentro desse aspecto, nós estamos vendo aí que realmente a mensagem para cada um de nós é que realmente o Egito, Mitzrayim, o Egito, ele representa de fato todo o domínio do mal, independente da sua localização. Então, Mitzrayim, o Egito, ele é a nível mundial, então representa a maldade mundial. E nesse aspecto, Bo, que Deus diz a Moshe, que significa vem ou venha ao faraó, está dizendo, venha ao cerne da maldade do faraó. Neste cerne, que é o seu palácio, o seu habitat, o seu ninho, é onde ele recebe, através dos seus necromantes, aqueles que consultam espíritos dos mortos, aqueles que consultam espíritos demoníacos, aqueles que estão ligados à sabedoria, entre aspas, da idolatria e aquilo que é pertinente a tudo que se refere às libertinagens, Então aqui é o cerne, é o centro, é o âmago da maldade do faraó que o sustenta em toda a sua maldade. E é aqui, Moshe, que você vai continuar fazendo a minha vontade, nesse sentido, trazendo a minha luz e a minha santidade, bem no centro do poder do mal. Então, Moshe estava nesse sentido, obedecendo à voz do Eterno e seguindo para o palácio, para anunciar a oitava praga que nós vimos ali, que era a praga dos gafanhotos, E a lição para nós nesse sentido aí, mostra que realmente, não importa onde você esteja no mundo atual, no tempo presente, Mitzrayim, o Egito, o cerne da maldade, ela está esparramada nos quatro ventos do nosso planeta, de norte, sul, leste a oeste. Então, ninguém pode dizer assim, não, beleza, eu estou em tal país, aqui é Alice no País das Maravilhas. Negativo. Aí tem Mitzrayim, tem Egito, Ah, não, porque eu estou em Eretz Israel.
não é bem assim não também. Lá na terra de Israel tem um problema sério, tem Mitzrayim também, né? Aí a terra de Israel e o povo de Israel também estão precisando muito da redenção com Mashiach, né? Tem muito Egito ali dentro de Israel, ok? Então, nós estamos vivendo Mitzrayim nos dias atuais, realmente nos 4 ventos do nosso planeta, de norte a sul, leste a oeste, ok? Então, não restam dúvidas que o Kotel, o muro, que é essa tradução correta, né, de Kotel, o muro, para as nações, conhecido como o Muro das Lamentações, uma forma pejorativa para poder denigrir tanto o templo que foi destruído, como a parede que sobrou e o próprio povo israelita, ok? Então, o certo é Kotel, então é o muro. Esta é a realidade, ok? Então, com exceção realmente do Kotel, há muita santidade naquele lugar, né? Então, não restam dúvidas que muitas coisas precisam da redenção final, por isso que a redenção final ela começará a partir de Jerusalém, irá para todo Israel e em seguida para todas as nações, ok? Então, nesse aspecto aí, a mensagem para nós, né, é exatamente que nós precisamos de fato termos consciência desta realidade e sabermos que nós estamos em qualquer lugar do planeta, nós estamos aí numa briga séria com Mitzrayim, o Egito, a escuridão, o mal, a fonte de toda e qualquer maldade está esparramada por todos os lados. Então a nossa vigilância, ela deve ser constante, ok? Então nós estamos vendo aí, né, a questão das pragas, e aqui na nossa paraxá semanal Bo, nós estamos vendo as 3 últimas pragas, né? Nós tivemos aí a praga dos gafanhotos, na primeira aliá, na segunda aliá de ontem, nós tivemos aí a entrada da 9ª praga, que é exatamente a escuridão, e hoje nós estaremos aí dando continuidade ao significado da praga da escuridão, e depois, né, no capítulo 11, nós estaremos iniciando a 10ª e a última praga, a praga da morte dos primogênitos, ok? Hoje nós estamos no 2º dia do mês de Shevat, então, como nós prometemos ontem, né, de falarmos para os amados alguma coisa mais referente ao mês de Shevat, e então hoje nós ficamos de falar sobre a questão do Tzadik, que a letra do mês de Shevat é Tzad, né, é Tzadik, que está conectada diretamente o justo, né? Então, a letra Tzad, Tzadik, simboliza o verdadeiro justo. E o Tzadik é o alicerce do mundo. Segundo os nossos mestres, os nossos sábios, se não houvesse um sábio, no mínimo um sábio em cada geração, aquela geração ali se findaria e nós voltaríamos ao zero absoluto. Por isso, quando nós falamos do nosso Rebbe Menachem Mendel, nós falamos o Tzadik da nossa geração, porque ele é o justo da nossa geração. Então, o Tzadik é o alicerce do mundo. Sem o Tzadik, o mundo não existiria. Ele voltaria ao zero absoluto. Então, graças ao Eterno, nós temos na nossa geração o nosso Tzadik, o nosso Rebbe Menachem Mendel Schneerson, que é o Tzadik da nossa geração. Baruch Hashem por isso, né? Então, o mundo continua existindo. E, obviamente, há muitos outros tzadikim, né, através da década de 50 para cá, sem sombra de dúvidas, mas no nível do Rebbe Menachem Mendel não há nenhum igual, ok? Então, o tzadik, ele é consumado da geração
ele personifica a árvore da vida no jardim do Éden, onde todas as árvores correspondem às almas dos justos. Então a árvore da vida no Gan Éden, no jardim do Éden, ela representa realmente o tzadik, no singular, o tzadik. Porque cada geração tem o seu tzadik, no nível muito elevado, sem ter alguém, vamos dizer assim, igual a ele, ok? E não restam dúvidas de que o grande tzadik, que é Mashiach, que se revelará para a redenção final, então, dentro desse escopo, cada geração trazendo realmente essa célula ou essa centelha divina de tzadik, quando Mashiach se revelar, segundo os nossos sábios, a centelha de cada tzadik das suas gerações estarão com Mashiach. Por isso que se usa muito dentro do contexto sobre Mashiach, que os nossos sábios trazem, a alma da alma de Mashiach, né? Então é dentro desse escopo, ou seja, todas as centelhas divinas de todos os tzadikim em cada geração, elas estarão presentes realmente no Mashiach, que se revelará para a redenção final, ok? Então a árvore da vida que está no centro do Gan Éden, ela tem essa conotação. As demais árvores de todo o jardim do Éden, elas correspondem às almas dos justos, né, de todas as gerações, né? Então isso é algo maravilhoso, sem sombra de dúvidas, né? Então por isso, desde o princípio, o Eterno ele já tinha essa visão sobre o tzadik, o justo de cada geração. Então a própria forma da letra tzadik, né, o tzad, especialmente o seu formato final, que representa a verdadeira manifestação do tzadik no futuro, assemelha-se a uma árvore, né? A letra final do tzadik, ela tem uma semelhança com árvore. Então, na Torá, o homem é chamado de Etz Hassadeh, Etz Hassadeh, que significa a árvore do campo. Então, a palavra Etz Hassadeh, ela tem um valor numérico 474, que é igual Da'at, a singular propriedade do homem em geral e do tzadik em particular. Então, Da'at é o poder da conexão. Então, o mês de Shevat é o mês da conexão ao verdadeiro tzadik da geração e à árvore da vida da geração. Ou seja, o que os nossos mestres querem dizer nesse sentido aqui? O mês de Shevat é o mês da conexão ao verdadeiro tzadik da geração, a árvore da vida da geração. Ou seja, o verdadeiro tzadik da nossa geração é o Rebbe Menachem Mendel. A árvore da vida da geração, certo? Que é representada, né, que representa, né, a árvore da vida do Gan Eden, é o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Então, o mês de Shevat é o mês dessa conexão, né? Então, por isso, não restam dúvidas de que estudar a biografia do Rebbe Menachem Mendel este mês é algo muito propício, né? Estar conectado com a sua palavra, seus ensinamentos, a sabedoria do Rebbe Menachem Mendel é uma forma, né, segundo os nossos sábios, é uma forma de nós nos conectarmos com a árvore da vida, certo? Então, por isso, né, amados, é o mês de Shevat, a letra forte dela é Tzad, que é Tzadik, o justo da nossa geração, o justo que representa, de fato, a árvore da vida da nossa geração. Resumindo,
significa que se nós não tivéssemos o tzadik da nossa geração, no caso o Rebbe Menahem Mendel, nós praticamente não conseguiríamos conexão com a árvore da vida. Entendeu? Baruch Hashem. Então vamos em frente aí na nossa paraxá semanal, e hoje nós estamos na nossa terceira aliá, ok? Baruch Hashem. Então nós estamos aí com, vamos ver aqui, a Edilaine Minorello, né? Está conectada conosco aí, junto com o seu marido, o Claudemir, o casal aqui de Bauru, Baruch Hashem. Temos aí a conexão, né, com a Malu, Distrito Federal, Brasília, Baruch Hashem. Temos aí a conexão com os nossos amados, né, nos quatro ventos do nosso mundo, porque temos conexão, graças a Hashem, no Japão, o outro lado do mundo, né, por exemplo, a Fátima e o seu marido Oswaldo Sato. Temos aí a conexão com o Chile, a Yaritza Verônica. Temos a conexão com Portugal, né? Temos a Donária do Carmo, a Elizabeth Lobo, a Ludmila, Cibele Ludmila, né? Que é de Portugal também, mais algumas pessoas aí que não me lembro o nome no momento, né? Baruch Hashem, conexão lá com o Congo, que nós vimos aí ontem, continente africano. Graças a Hashem, temos aí conexão com o pessoal lá dos Estados Unidos, né? Várias pessoas dos Estados Unidos têm se conectado conosco aí também. Hoje nós temos aqui o João Marciano, né? Que está conectado aí em A Tarde com a Torá, lá da cidade de Seattle. Não sei se é assim exatamente que fala, mas é Seattle, se não me engano, Flórida ou Califórnia, alguma coisa assim, lá nos Estados Unidos. A Eva de Curitiba, Paraná, a Nayara Oliveira do Rio de Janeiro, a avó Regina, né? Aquela que ensina a fazer pão de mel, Baruch Hashem, a Regina lá do Rio de Janeiro, a nossa Batinor. A Solange da Silva de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Yosef, né? Que é lá São Paulo, né? Grande São Paulo. A Cid Clay e a sua filha Edilaine, também lá de Camaçari, Bahia, também conectadas conosco aí em A Tarde com a Torá. Então a nossa terceira aliá de hoje, ela está no capítulo 10 de Êxodo, Shemot, a partir do verso 24, e nós vamos até o capítulo 11 e o verso 3 da nossa paraxá de hoje, né? Hoje nós temos aí a continuidade da nona praga, a escuridão, né? Vimos ontem a respeito, os 3 primeiros dias da escuridão foi uma escuridão opaca, né? Mesmo sendo opaca, as pessoas não conseguiam enxergar a outra, mesmo usando algum tipo de tocha para poder tentar iluminar o seu caminho, mas mesmo assim não conseguiam. E depois os 3 dias seguintes foram realmente de densa escuridão. Os três dias seguintes de escuridão, ela era tão densa que parecia mais uma massa de concreto, que poderia ser palpável, né? Então, as pessoas, quando começou esses 3 dias de escuridão densa, foi que nem uma massa de concreto que caiu em cima das pessoas. Aonde elas estavam e o que elas estavam fazendo, assim elas permaneceram, como que concretadas no mesmo lugar. Quem estava sentado não conseguia levantar, quem estava levantado não conseguia sentar, quem estava deitado, muito menos ainda. Então, do jeito que as pessoas estavam no momento que começou a segunda etapa da escuridão, que foi a segunda etapa de escuridão densa, as pessoas ficaram paralisadas, concretadas no lugar durante 3 dias, né? Essa praga ela foi tão
intensa e tensa, que ela não foi de 7 dias, ela foi de 6 dias. E no 6º dia a praga então findou, né? Então, dessa forma houve luz para todos os israelitas lá em Goshen. Então agora no verso 24 nós vamos ter continuidade no relatório desta escuridão. No dia 13 de Adar, o último dia da escuridão, o faraó chamou Moisés e disse: Ide servir a Deus. Somente vossos rebanhos e gado ficarão para assegurar o vosso retorno. Até as vossas crianças irão convosco. Moisés respondeu: Não, só os nossos rebanhos e gado irão conosco, como ainda nos fornecerá alguns de teus animais como oferenda festivas e oferendas de elevação, para que as ofertemos a Deus, o nosso Deus. Certamente então todo o nosso gado também irá conosco, nenhum casco ficará para trás, pois tomaremos dele para servir a Deus, o nosso Deus, isto é, para sacrificar a ele. E não saberemos com o que serviremos a Deus, isto é, quantos sacrifícios ele exigirá, até chegarmos lá. Talvez ele exija mais do que apenas nossos próprios animais. Contudo, Deus tornou o faraó obstinado e ele não quis deixar o povo partir. O faraó então disse a Moshe: Sai da minha presença, toma cuidado para nunca veres o meu rosto novamente, pois no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Moisés respondeu: Falaste corretamente, mas só no que se refere ao fato de que, depois que eu sair, jamais verei o teu rosto novamente. Aqui então nós findamos o capítulo 10 e também a 9ª praga, a praga da escuridão. Daqui a pouco vamos trazer alguns comentários do Rebbe com referência a essas 3 primeiras leituras que nós temos feito até aqui. Os ensinamentos do nosso Rebbe são de fato elevadíssimos, maravilhosos, e nós vamos trazer esses 3 comentários dessas 3 leituras aqui. Agora, a partir do capítulo 11, nós vamos até o verso 3, iniciando o preâmbulo, né, para a praga dos primogênitos, a morte dos primogênitos. Então vamos ver o que os 3 primeiros versos traz para nós aqui. Então, capítulo 11 de Êxodo. Justamente nesse momento, enquanto Moisés e Arão ainda estavam diante do faraó, Deus disse a Moisés: Mais uma praga infligirei ao faraó e ao Egito. Matarei todo primogênito, exatamente à meia-noite do dia 15 de Nissan. Depois disso, ele vos fará ir deste lugar. E quando fizer ir a todos vós, ele, na realidade, vos expulsará daqui. Por favor, fala ao povo, e que peçam cada homem a seu amigo, e cada mulher a sua amiga, utensílios de prata e ouro. Desse modo, seus antepassados, Abraham, não poderá acusar-me de só cumprir a minha promessa de escravizar seus descendentes, e não a minha promessa de enriquecê-los quando saíssem. Mais tarde, depois que deixou a corte do faraó, Moisés transmitiu essa ordem ao povo, que a executou sem demora. Como havia inspecionado as casas dos egípcios durante a praga da escuridão, os israelitas sabiam onde eles mantinham os seus utensílios e objetos de valor. Então, se pedissem algo e os egípcios negassem possuí-lo, eram capazes de responder que sabia que o tinham e até onde guardavam. Apesar disso, Deus fez os egípcios ver o povo com bons olhos. Ademais, a essa altura, o próprio Moisés era muito estimado no Egito, tanto pelos cortesãos do faraó, os ministros do faraó, como pelo próprio povo. E aqui nós encerramos então a nossa terceira aliá.
ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, de sabedoria extraordinária, e até aqui, né, não há alguém com sabedoria semelhante à do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então ele comenta conosco, né, sobre essa Parashá Bo, falando para nós realmente sobre a questão de apesar que seguem outras duas pragas, né, que nós vimos aí, a praga dos gafanhotos e da escuridão, depois dos quais os judeus são finalmente libertados, né, com a última praga, a praga da morte dos primogênitos, e podem partir do Egito. Então Deus instruiu o povo judeu a celebrar o aniversário do Êxodo com a festividade de Pêssar. É o que nós vamos ver aqui nas próximas leituras durante a semana. Então, através disso daqui foi onde que Deus ele determinou que fosse feito a festividade de Pêssar, exatamente em comemoração à libertação do Egito, ok? A nosso Rebbe nos fala sobre a nossa primeira aliá, que foi feita no domingo, no primeiro dia da semana, no primeiro dia do Shabat, dizendo para nós que, de fato, né, na praga dos gafanhotos, que nós vimos ali, nunca é demasiado tarde. Nesses comentários aqui, da nossa primeira aliá, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre, realmente, o aviso dado ao faraó, que ele seria castigado exatamente por desobedecer às exigências de Deus, né? E dessa forma significa que a porta do arrependimento para o faraó, ela nunca foi fechada, ela estava aberta e ela permaneceu aberta em todos os momentos realmente deste conflito, enquanto o povo israelita estava no Egito. Então, ou seja, a porta do arrependimento, a porta da Techuvá para o faraó nunca foi fechada, certo? E dentro dessa questão, o endurecimento do coração do faraó, não é que Deus endureceu propriamente dito o coração do faraó. Na realidade, o nosso Rebbe fala que o endurecimento do coração foi uma decisão do livre-arbítrio do faraó. Uma coisa que Deus não interfere na vida humana é o livre-arbítrio. Se a pessoa simplesmente diz assim, não vou obedecer a Deus, Deus não vai pegar você pelas orelhas e vai dizer, vai sim. Não vai pegar você pelo cagote, vai sim. Não. Deus, ele deu ao ser humano o livre-arbítrio. Acabou. É o ser humano que decide, pelo certo ou pelo errado, pelo bem ou pelo mal, pela luz ou pela escuridão, pela vida ou pela morte. É a decisão do ser humano, é o livre-arbítrio. Então, a porta da Techuvá, do retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento, ao faraó nunca foi fechada. Mas o faraó, por livre e espontânea vontade, usando do atributo que lhe foi conferido, do livre-arbítrio, ele decidiu por si mesmo, ele ficou obstinado para perseguir o povo israelita e escravizá-lo. Ele ficou obstinado, decidiu realmente afrontar o Deus dos hebreus. Então, quando fala que Deus endureceu o coração dele, é que segundo a medida da sua própria insensibilidade, do seu próprio, da sua própria decisão, do seu livre arbítrio, de não obedecer a Deus e não fazer algo favorável ao povo israelita, foi onde que ele endureceu o seu coração. Ou seja, dessa forma aqui, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala que o faraó, por essa obstinação e por essa rebeldia, ele simplesmente anestesiou a sua mente, ele anestesiou a sensibilidade espiritual da sua centelha divina para que ela não despertasse.
Então ele simplesmente ficou o quê? Indiferente. Então, desde o começo, ele mesmo zombou de Deus, como nós vimos. Quando Moshe chega ao faraó pela primeira vez. Quem é esse Deus? Eu não conheço ele. Quem é esse Deus? Então, ele usou de zombaria, desprezo para com Deus dos hebreus, né? Então, o endurecimento do coração do faraó foi uma decisão dele, do seu livre arbítrio, ok? Então, dessa forma, ele não permitiu, o faraó não permitiu que a força interior, a centelha divina, essa força interior não desabrochasse em sua vida. Ele impediu, porque ele decidiu por isso. Essa é a questão. Então, nós vemos essa realidade aí nesse sentido. Então, aqui o nosso Rebbe, nessa primeira aliá, que nós vimos lá no primeiro dia da semana, o nosso Rebbe fala que nós aqui temos duas lições para aprendermos. Primeiro, não importa quão distante possamos sentir que estamos de Deus. E até mesmo quando parece que ele fechou as portas para nós. Parece, não que ele fechou. Parece. Nada pode impedir nosso esforço sincero para retornarmos a ele. Este aparente distanciamento existe unicamente para nos inspirar a tomar uma resolução mais profunda e mais poderosa. Isto o faraó impediu na sua vida, que é exatamente o que? A centelha divina que há em cada ser humano, de poder vir à tona, com poder, com autoridade, para fazer-nos retornar a Deus, com sinceridade, com transparência, com amor. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Não importa o quanto distantes nós estamos ou nos sentimos que estamos distantes de Deus. Que é aquela mesma questão, puxa vida, eu pequei, pronto, então agora não resta nada para mim a não ser o esquento dos infernos, como muitos por aí falam, né? Nas suas práticas religiosas, né? Então, para você não tem jeito, para você não tem solução, fulano. Aí exclui a pessoa, né, do corpo lá da sua religião, né, excomunga a pessoa e fala para ela, não tem mais jeito. A única coisa que sobra para você é o esquinto dos infernos, né? E a pessoa sai dali realmente acreditando nisso, né? Mas aqui o nosso Rebbe fala, ó, se você realmente quer andar com Deus, sempre tem a porta aberta. Deus nunca fecha a porta para ninguém. Então essa é a primeira lição. Não importa o quanto possamos nos sentir que estamos distantes de Deus, temos como estar com Deus. E a segunda lição aqui, por mais longe que uma pessoa pareça estar de Deus, nunca devemos perder a esperança por ela. Com amor e amizade verdadeiros, podemos encorajá-la a corrigir sua trajetória e com a ajuda de Deus, ela voltará ao seu verdadeiro e divino eu interior, a sua alma divina. Então, nesse aspecto aí, amados, significa que nunca é demasiado tarde. Deus sempre está com seus braços abertos, sempre está com a porta aberta, né? E a segunda lição que nós aprendemos, né, que foi a leitura de ontem, né, a futura redenção, é sobre a futura redenção. Então, quando Deus disse a Moshe para estender a sua mão aos céus, e haveria escuridão sobre a terra do Egito, né? Puxa vida, o que a escuridão tem a ver com essa história, né? Não esqueça que na terra de Goshen, onde estavam os israelitas, lá eles tinham luz, portanto, tinham redenção. Lembrando que Moshe é o primeiro redentor, é ele que abriu a porta da redenção final para o último redentor, Mashiach, o último redentor de todas as coisas, para conduzir-nos realmente ao Olam Rabá, o mundo vindouro,
a vida eterna. Então, nessa segunda lição de ontem, né, o nosso Rebbe diz que, de fato, Deus ele não forçou os judeus que não queriam abandonar o Egito a sair de lá. Lembram que, durante a praga da escuridão, os judeus que não queriam sair do Egito morreram. Então, agora o nosso Rebbe, com a sua sabedoria, com o seu entendimento e com a sua elevada graça bendita da parte de Deus, a sua centelha divina, que realmente aflorou de forma espetacular, nos trazendo realmente sabedoria, entendimento e conhecimento, para que nós tenhamos aí Hormá, Biná, e com ligação, conexão com Da'at, né? Então, esse é um aspecto importante. Então, aqui, o nosso Rebbe diz que esses judeus, ao escolherem suas vidas de permanecerem ali no Egito, então, na realidade, eles perderam todo o sentido de vida. E eles terminaram realmente o sentido espiritual da sua vida, ou seja, eles perderam o sentido de viver e perderam também o sentido espiritual de existir. Então, a finalidade da vida deles acabou. Eles colocaram um ponto final na vida deles. Então, nesse aspecto, eles rejeitaram, assim, a missão divina. E ao rejeitarem a missão divina, eles acabaram morrendo espiritualmente, e a morte física foi uma consequência natural da morte espiritual. Então, dessa forma, né, o nosso Rebbe diz que esses que não queriam sair do Egito para ir à terra prometida, é porque eles simplesmente perderam todo o sentido da vida e também perderam o sentido espiritual da existência. Então eles simplesmente rejeitaram a missão divina. Então, nesse aspecto aqui, o que nós temos para nós? Se nós realmente não tivermos como meta a nossa missão espiritual para este mundo, trazer mais luz e mais santidade para este mundo, nós não temos razão para viver, não tem razão para existir. Perdemos a finalidade. Vejam bem, quando você encontra pessoas por aí afora, independente do grau cultural ou da posição social ou do poder aquisitivo, você encontra várias pessoas aí, nesse mundão afora aí, pessoas que falam aí, eu não sei porque eu estou existindo. E muitas delas são pessoas que têm uma posição social muito boa e têm um poder aquisitivo muito bom. E elas falam, não sei qual é o sentido da minha vida. Então, esses judeus aqui, eles perderam o sentido da vida. E eles rejeitaram a missão divina de trazer luz e santidade para este mundo inferior. Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. Se nós perdermos isso, nós perdemos a razão, o porquê que nós viemos para cá, o porquê da nossa vida aqui. Então, isso é muito importante, nós estarmos aí realmente preocupados com esta realidade. O nosso Rebbe, ele fala em outras lições que nós precisamos fazer desse mundo secular, que nós precisamos fazer deste mundo materialista algo espiritual. Então, ao trazermos mais luz divina para cá, ao trazermos mais santidade para cá, de que forma? Às vezes alguém pode perguntar, né? Mas como eu posso fazer isso? Então vamos, para quem já ouviu, repetir, para quem nunca ouviu, vamos ensinar. Então, qual é a forma que nós trazemos mais luz e mais santidade para este mundo? Então são 5 passos. Primeiro, Techuvá, retorno a Deus para o verdadeiro e original e genuíno arrependimento. Segundo, preces diárias, onde nós fazemos preces diárias,
Por isso que nós temos o Sidur Benei Noach, né? Que é o livro de rezas diárias, né? Onde nós fazemos as preces diárias e também as preces espontâneas, voluntárias, né? Que são aquelas que nós fazemos livremente, ok? A terceira, a terceira base, o estudo da Torá e os seus mandamentos, que é o estudo diário da Torá. A quarta, para nós não judeus, é exatamente as 7 leis universais. E o quinto passo é exatamente a Tzedakah, que está ligado com ofertas, dízimos, ações de caridade, bondade para com os pobres, necessitados, as órfãs, os viúvos, né? As viúvas, melhor dizendo, e onde há realmente comunidades com estudos de Torá, né? Para a manutenção das comunidades e também no sentido de cada vez mais as comunidades poderem ter instrumentos, né, devidamente adequados para desenvolver as suas comunidades locais e também manter, né, a liderança, né, o emissário, que é o líder regional, para poder ter aí manutenção, para poder estar se preparando, estudando e podendo compartilhar os estudos de Torá, ok? Então é dessa forma que nós trazemos mais luz e mais santidade para este mundo. Então, a nossa terceira leitura, que é de hoje, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós a reflexão sobre o desejo do poder. E isso realmente é muito profundo e sério, esse diálogo que nós lemos hoje, com referência a Moshe e o faraó, né? O faraó diz a Moisés, né? Que você não volte a ver o meu rosto, porque se você voltar a ver, certamente você morrerá, né? Então, o desejo do poder, todo mal é, na realidade, uma versão decadente, isto é, uma distorção de alguma forma de santidade. Então é que nem aquela questão, a escuridão existe? Sim. Por quê? Porque a escuridão ela só existe por causa da ausência da luz. Havendo luz, a escuridão não existe. O mal existe? Sim, porque o bem se fez ausente. Mas a partir do momento que o bem está presente, o mal deixa de existir, porque o bem sempre vence o mal, e assim sucessivamente, ok? Então, o faraó era a expressão decadente da capacidade de Deus de passar por cima dos limites da natureza. Em seu modo decadente, esse poder se converteu na indiferença arrogante do faraó em relação a toda autoridade que não fosse a dele. Ou seja, o faraó era a expressão decadente da capacidade de Deus de passar por cima dos limites da natureza. Ou seja, o faraó, ele realmente era esse, vamos dizer, como diz, a pedra de tropeço, por assim dizer, realmente, para que a santidade de Deus se manifestasse de uma forma mais plena, mais adequada, para que as pessoas pudessem realmente serem agraciadas pelo favor divino. Então, o faraó, quando ele realmente entra nessa decadência, é porque, de fato, ele agiu com indiferença, anestesiou-se, ficou insensível e não permitiu com que a centelha divina que havia nele viesse realmente a se manifestar, para que, dessa forma, realmente, a autoridade divina pudesse se manifestar para todas as criaturas humanas, para que fossem devidamente agraciadas pelo favor divino. E nesse aspecto aí, então, o faraó, ele se colocou numa posição totalmente contra Deus, porque ele realmente não reconhecia nenhuma outra autoridade a não ser a dele. Então, realmente, o desejo do poder do faraó cegou-o de tal forma em que ele realmente não conseguia ver
nem a luz, nem a bondade de Deus, nem o poder de Deus. Então ele precisava experimentar, ou em outras palavras, ele precisava ser devidamente castigado para poder realmente reconhecer que há um só Deus que está acima de tudo e de todos, né? Então, dessa forma aqui, nesse contexto, o nosso Rebbe diz: quando o faraó disse a Moshe, no dia em que você ver o meu rosto morrerá, ele estava alertando-o inconscientemente de que ninguém pode contemplar a infinitude de Deus e sobreviver. Moisés concordou com ele. Nenhum ser criado, finito, pode experimentar a infinitude de Deus e continuar existindo como tal. Será absorvido pela experiência e se dissolverá na infinitude de Deus. Entretanto, Deus não está preso às suas próprias regras e ele pode permitir ao indivíduo sobreviver a essa experiência. E foi exatamente o que ele fez com Moshe. Com essa experiência, Moshe realmente ele teve a possibilidade de poder destruir o mal do faraó, experimentar da infinitude de Deus e permanecer vivo. Então lhe foi revelado o poder sobrenatural de Deus através das pragas. E Moshe continuou existindo. O faraó e os seus não continuaram existindo. Todos nós temos o nosso faraó interno. Agora, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos chama a uma reflexão, autorreflexão, um exame introspectivo. E é importante nós prestarmos atenção nisso e analisarmos esta realidade no nosso dia a dia. Então o nosso Rebbe diz: todos nós temos o nosso faraó interno, ou seja, alguma obstinada oposição ou hostilidade à santidade de Deus. Você pode dizer: não, peraí, eu sou monoteísta, eu tenho temor aos céus, eu tenho temor de Deus. De forma alguma eu tenho um faraó interior, ou seja, eu não tenho oposição ou hostilidade à santidade de Deus. Então eu te pergunto, a sua alma animal você enfiou aonde? No saco? A sua alma animal você fez o que com ela? Você já dominou-a completamente? Claro que eu dominei. Não diga. E aquela raivinha que você passou hoje de manhã? E aquela palavra torpe que você disse ontem à noite antes de deitar, mesmo depois que fez o Shema? E aqueles pensamentos que não são dignos de serem mencionados, aonde que você enfiou eles? Você já venceu de fato o seu faraó interno? Ou o seu faraó do seu interior? Que é a sua alma animal. A nossa alma animal é o nosso faraó. E todos nós temos ele. É uma luta diária que nós temos com o nosso faraó interno. Você não tem como escapar. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, em outras gotas de sabedoria, ele disse assim: a luz que há em ti, pegue-a e faça a escuridão brilhar. O que ele quis dizer com isso? A alma divina que está em você, fortalece-a através desses 5 alicerces, para que ela faça com que a alma animal, a escuridão que há em nós, faça ela brilhar. Ou seja, a alma divina dominando a alma animal e trazendo-a para a luz, para que ela brilhe também.
já venceu completamente? Qualquer um pode chegar e pisar no seu calinho de estimação que você vai dar Baruch Hashem, aleluia. Pode pisar no seu calinho de estimação que não vai ter problema nenhum. Alguém pode tocar na sua feridinha de estimação e você vai ficar numa boa? Não tem problema o bicudo na canela que vai ficar tudo bem, legal, sorrindo, tranquilo. Oh, glória a Deus. Certeza? Então nosso Rebbe diz assim: quando derrotamos, ou quando derrotarmos, melhor dizendo, a esse faraó interno, haveremos removido todos os outros obstáculos que nos impedem de ter uma vida positiva e saudável. Você quer ter uma vida positiva e saudável? Então você precisa derrotar esse faraó interno completamente. Por isso que nós temos aí diariamente uma lição a cada dia, baseada em Shemirat Halashon, guardar a língua, fofoca, de ouvir, de falar, de pensar. Queremos uma vida positiva e saudável? Que a nossa alma divina seja fortalecida dia a dia, momento a momento, para que a nossa alma divina faça a nossa alma animal, a escuridão que há em nós, o lado mal que há em nós, o farol interno que há em nós, e façamos ela brilhar. A finalidade dela é anestesiar você. A finalidade do farol interno é fazer você se tornar insensível tudo aquilo que se refere à santidade de Deus, à família e à consciência de Deus. Você vai permitir isso? Então, por isso, lute, seja luz, seja forte, seja positivo e saudável. Vamos em frente? Amanhã estaremos de volta aqui à tarde com a Torá. Shalom, shalom.